Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Bom, bom dia, que eu ainda não vi. Vou falar um pouco sobre Eurico Branco Ribeiro, que foi o membro fundador da cadeira 27 da Academia Cristã de Letras. Ele nasceu no Paraná em 1902 e ele sempre se interessou por essa parte de escritas e pesquisas literárias e se formou médico na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Ele fundou a Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, que mais tarde se mudou o nome para Sobrams, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. E ele foi diretor de uma clínica chamada Sanatório São Lucas, na La Liberdade, que recebeu muitos estagiários na parte de clínica e de cirurgia. E dentro desse sanatório São Lucas, havia uma biblioteca muito grande, tanto de livros científicos como de livros literários. Então, ele sempre estimulou essa parte de escrita. Ele era um devoto muito grande de São Lucas. E ele fez uma pesquisa durante 30 anos sobre a vida de São Lucas, numa época em que não existia ainda internet, as ligações telefônicas eram muito precárias, então ele, por correspondência e por viagens estrangeiras, ele conseguiu uma pesquisa muito grande sobre São Lucas e transformou isso em um livro, em 4 volumes, que é chamado São Lucas, Médico, Pintor e Santo. São 4 volumes, a pretensão seria 11 volumes, mas ele acabou falecendo antes. A devoção dele por São Lucas é tão grande que quando ele fundou, então, a cadeira 27, né, ele foi membro fundador, escolheu como patrono São Lucas. Ele dirigiu o sanatório São Lucas. E ele foi um grande articulador para que o dia 18 de outubro, que é o dia de São Lucas, fosse comemorado o Dia do Médico aqui no Brasil. E ele faleceu em 1978 e o seu corpo foi velado na Academia Paulista de Letras e ele participava de muitas associações e academias. Então, ele é um exemplo de fé e de perseverança, por isso que foi merecido esse momento acadêmico. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Então, eu gostaria de dando sequência, agora em definitivo, vou repetir para ficar mais fácil, para alguns estavam ausentes, né? Nosso querido palestrante de hoje é o doutor José Francisco Ferraz Luz, o nosso querido Chico Luz, que é advogado, jornalista, escritor e poeta, né? Ele ocupa a cadeira 9 da Academia Cristã de Letras, que tem como patrono José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. É autor de vários livros, o Chico Luz, e seu estado de espírito, o Chico, e seu estado de graça. O Chico Luz pertence a várias academias e associações literárias, incluindo a Academia Itaiaense de Letras, Academia Paulistana de Maçonaria de Letras, Associação Portuguesa de Poetas, Movimento Poético Nacional, Casa do Poeta de São Paulo, Lampião de Gás, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. O Chico Luz também é membro da Sociedade Veterana de 1932
onde o Chico Luz também é membro da sociedade, foi comandante do Exército Constitucionalista de 1932. Então, é com muito prazer que nós recebemos o nosso querido confrade Chico Luz, que vai fazer uma conferência muito interessante sobre as históricas bandeiras do Brasil. Com a palavra, o Chico Luz. Como eu estava dizendo, eu vou falar o óbvio para vocês antes de começar a minha palestra. Eu quero dizer que bandeira não é objeto de decoração. A gente não põe do lado direito, ou do lado esquerdo, ou atrás, aonde a gente queira. Tem um lugar certo para colocar por lei. Então, é o seguinte, a bandeira do Brasil é colocada à direita da mesa de conferência. Se não tiver a mesa, tem o púlpito. Então, fica à direita do púlpito. Se não tiver mesa nem púlpito, fica no canto da sala à direita. Se tiver duas bandeiras, a bandeira do Brasil fica mais próximo da direita. Se for número ímpar, aí está fácil, a bandeira do Brasil fica no meio. Mas se for número par, ela está sempre mais à direita. Com isso, eu quero lembrar que nós tivemos uma associação, que eu não vou nem dizer o nome, e lá a bandeira do Brasil estava nada mais, nada menos do que do lado esquerdo e na saída de emergência. E do lado direito, que era a obrigação, estava o piano, que podia ter colocado à esquerda. Então, eu alerto a todos que, quando estiverem num ambiente comum, em que a posição da bandeira estiver errada, por favor, corrijam, porque a mim, pelo menos, me incomoda muito quando eu vejo a bandeira errada. E acredito que muitas outras pessoas também. O Brasil, agora falando sobre as bandeiras, o Brasil era tratado como Brasil colônia. Em 1650, foi mudado o conceito, foi para Estado, e o Brasil passou a ser Principado. Então, como era um Estado, foi criada a bandeira do Brasil, que é essa bandeira aqui. Esse retângulo branco é para nos recordar as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina. Essa esfera armilar é a marca registrada de Portugal. Tudo que tiver relação com Portugal tem essa esfera armilar. Vocês vão encontrar isso na moeda, nos documentos, no marco territorial. Todo lugar tem essa esfera armilar. O Portugal tem vocação para explorar os mares. Por isso que usa-se essa esfera armilar, que é um instrumento de navegação. E vocês vão ver que antes da cruz tem um globo, que é a vocação de conquistar o mundo. E por cima, a proteção da Ordem de Cristo. Essa bandeira ficou hasteada de 1650 até 1808, quando veio a família real para o Brasil. Depois eu dou para deixar no campo. Com a vinda com a vinda da família real, trouxeram a bandeira de Portugal. E o Brasil, então, passou a fazer parte do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve.
Não tem muita explicação para fazer sobre essa bandeira, porque já vemos aqui a Esperar Milagre, que é a propaganda, temos o escudo de Dom João VI e a coroa. Muito bem. Quando Dom Pedro proclamou a independência de Portugal, essa bandeira que eu mostrei, ela foi guardada e nós ficamos um tempo sem bandeira. Aí Dom Pedro pediu a um artista da época, Debrecht, que criasse uma bandeira para o Brasil. E essa bandeira, ele falou, você pode fazer do jeito que você quiser, desde que tenha o verde e o amarelo. O verde é da minha terra, Bragança, e o amarelo é da princesa Leopoldina, que vem de... Então, Debrecht fez a bandeira a pedido de Dom Pedro. Essa é a bandeira que Debrecht fez. Obedeceu o verde e amarelo, acrescentou com um ramo de fumo, de tabaco, e a outra o café. No centro, ele pôs novamente a esfera armilar, depois pôs esse elo azul com estrelas, que está representando os 19, não era estado na época, província, 19 províncias. E em cima a coroa de Dom Pedro. Esta bandeira ela foi hasteada até a proclamação da República. Quando, com o advento da República, ainda não decretada, mas já as lojas maçônicas já estavam organizando. Rui Barbosa, que era da Loja América, ele defendeu essa bandeira como a bandeira do Brasil. E essa bandeira foi na polpa do navio que levou a família real para Portugal. Mas não pegou. Ele lançou, mas não pegou. Júlio Ribeiro, também maçom da Loja América, criou essa bandeira como a bandeira do Brasil. E ele dizia que a bandeira, para ser do Brasil, tinha que ter uma identidade. E a identidade dessa bandeira é o mapa do Brasil. Júlio Ribeiro dizia mais, que as 4 estrelas davam as coordenadas do Brasil, longitude e latitude. E as 3 cores, o que dominava na época, o vermelho do índio, o preto do escravo e o branco do colonizador. Essa bandeira foi hasteada no dia 15 de novembro e ficou até o dia 18. No dia 19, foi criada a bandeira oficial que temos até hoje, e essa bandeira adormeceu no baú da história. Então, no dia 19 de novembro, surge a bandeira oficial do Brasil que temos até hoje. Com o advento da Revolução de 32, resgataram essa bandeira como a bandeira da Revolução. E dizia o seguinte, os paulistas:
para desmentir o que Getúlio Vargas pregava, de que São Paulo era separatista, que a Revolução Paulista era separatista. O povo paulista mostrava essa bandeira, mostrando que como que ele é separatista se tem aqui um mapa do Brasil íntegro. Se fosse separatista, não teria o mapa do Brasil, ou teria o mapa do Brasil sem o mapa de São Paulo. Com isso, calou-se a boca de Getúlio Vargas. Essas 4 estrelas representam os 4 mártires que tombaram em 23 de maio na Praça da República. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Houve mais um que foi alvejado na Praça da República, mas só veio a falecer 45 dias depois. E a sigla MMDC já tinha sido decorada, já tinha sido publicada, e, então não foi possível acrescentar mais um. As estrelas são douradas porque representam aqui a campanha Dê Ouro para o Bem de São Paulo. O Banespa precisava de lastro para poder comprar munição, arma, capacete, enfim, tudo que precisava. Então, os paulistas, não só paulistas, mas todos aqueles que moravam em São Paulo, doaram as suas alianças. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma coisa particular, para vocês terem uma ideia do que é doar uma aliança, um anel de grau. Há um ano atrás, eu fui assaltado a mão armada e o ladrão me levou o celular, o meu carro e a aliança. O carro não liguei porque tem um dispositivo que corta a gasolina. Ele andou 1 quilômetro e depois eu achei o carro. O celular, infelizmente, era um celular última geração, perdi. Mas o que mais me chateou foi perder a aliança. Tanto é que eu não tenho mais aliança de casal. Porque essa aliança que eu fui assaltado, eu comprei a prestação quando eu estava noivo. Depois, essa aliança foi benzida no dia do meu casamento. A Miriam colocou na minha mão, no meu dedo, essa aliança e nunca mais tiramos. E quando eu fiz bodas de prata, me falaram: "Ó, você tem que mudar a aliança de ouro para prata, que agora você fez bodas de prata." Eu disse: "Não, eu vou continuar com essa aliança", e foi benzida novamente na cerimônia de bodas de prata. Quando eu fiz bodas de ouro, falei: "Agora não preciso trocar aliança nenhuma, porque já é de ouro." E com isso eu fiquei com essa aliança 54 anos. Infelizmente, ela se foi. A Miriam ainda falou para mim outro dia: "Compra outra aliança." Eu falei: "Não adianta, não. A história da aliança é aquela, essa aqui não diz nada, né?" Então, voltando à campanha Dê Ouro para o Bem de São Paulo, eu fico imaginando essas pessoas que tiraram a aliança com muito custo, com muita dificuldade, e puseram numa cesta. Mesma coisa os anéis de grau, que eles deram os anéis de grau e receberam um anel com uma pintura esmaltada da pedra e mais na lateral o símbolo de médico, contador, advogado, que fosse. E então, gente, esse doar de ouro para o bem de São Paulo foi alguma coisa extraordinária, imaginável. Nós temos, então, o vermelho, que é o sangue derramado por todos que lutaram, o negro pelo luto daqueles que tombaram das trincheiras, e o branco, que é a aspiração da paz. Nós estávamos lutando entre irmãos, eram todos brasileiros, não só brasileiros, como tinham também espanhóis, alemães, franceses, que moravam no Brasil e que assumiram a Revolução.
Agora eu vou querer essa outra bandeira. Pega. Com o Dom Pedro II, foi o primeiro brasileiro nato. E ele não poderia ser deportado, mas foi. E era uma pessoa muito querida. Ele falava 5 línguas, entre elas 2 mortas, línguas mortas, que era o latim e o hebraico. Ele frequentava todas as reuniões sem nenhuma dificuldade de diálogo. Ele falava francês, alemão e inglês. E ele, então, frequentava as feiras que o Brasil participava, que eram feiras mundiais em que todo mundo trocava a sua produção. Tudo. E Dom Pedro, então, foi a essa feira mundial. Dessa vez foi na França, e os americanos, para chamar atenção, construíram a Torre Eiffel no local da exposição. E depois, quando terminou, os americanos acharam melhor doar para a França do que desmontar e trazer de volta. E Dom Pedro, nessa exposição, ele ficou admirado que ele conversou lá com esqueci, o, o da criação do telefone, o Tomás Edison. Ele conversando com Grambel, conversando com Grambel, ele foi fazer o teste. E no teste ele ficou impressionado. Falou, puxa, isso eu falo. Foi a expressão que ele usou. Ele ficou numa sala e o Grambel noutra, bem distante. Lá, onde. E então o Dom Pedro II comprou esse aparelho telefônico e o Brasil foi o primeiro país a ter telefone. Ele ligou Petrópolis com o palácio. Dom Pedro II também foi o criador do selo postal. O Brasil foi o primeiro a ter selo postal. São pequenos exemplos que eu dou de quem era Dom Pedro II e como ele era querido. Tanto é que na madrugada do dia que foi deportado, escolheram levar de madrugada para o povo não ver. Porque se o povo visse a carruagem de Dom Pedro vindo para o porto, eles iam atrás e iam impedir. Então, o que eles fizeram? Além de ir de madrugada, ainda puseram panos nas patas dos cavalos para que a ferradura não batesse nas pedras e chamasse atenção em plena madrugada aquele trote de cavalo. E com isso, lá se foi Dom Pedro. Isso para mostrar para vocês o ódio que democratas, os republicanos tinham do Republicanos. republicanos. O Nunes está sempre me ajudando aqui. E o que aconteceu? Os republicanos plagiaram a bandeira do Império. Vocês vão ver aqui a bandeira do Império, e eu vou mostrar para vocês agora a arma da República. Segura para mim essa porra. Pode segurar as duas aqui? Aí. Vejam as semelhanças. Na arma da República consta o tabaco e o café.
o elo que estava aqui as 19 províncias, agora ali são 27 estados. Se os republicanos odiassem tanto os monarcas, por que fizeram um plágio tão mal feito como esse? Pode guardar isso. Pois é, então a República foi proclamada e com a proclamação da República diziam o seguinte, que o verde era nossas florestas, o amarelo, a nossa riqueza, o solo, e o azul era o céu no dia da proclamação da República. Essa bandeira, como bandeira do Brasil, ela não pode ficar restrita a coisas geográficas, como o solo, ou no caso do Império, a Bragança, o Brasil é um país, é um Estado politicamente organizado. E eu, então, tive a inspiração de dizer o seguinte, que o verde representa o poder legislativo, é o poder do povo, o poder emana do povo. O amarelo é o poder executivo e o azul é o poder judiciário. Com isso, nós temos a bandeira, uma explicação política. Vocês vão me dizer, e essa faixa branca representa o quê? Eu vejo aqui o Supremo Tribunal Federal, dentro do. Como advogado, tenho saudades do tempo em que a justiça era cega. Hoje ela é careca. Bom, acho que eu já esgotei o que eu tinha que dizer sobre as bandeiras. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito bem. Você vê que é uma riqueza histórica que nosso querido Chico Luz nos apresentou aqui hoje, nessa manhã de sábado, para reunir a Academia Cristã de Letras, nossos convidados. Nós nos sentimos muito orgulhosos da sua presença e da sua brilhante conferência, que nos trouxe informações importantes que vêm resgatar a nossa brasilidade, o nosso amor à nossa pátria, né? Então, eu te agradeço, Francisco, pela sua brilhante apresentação, que enriqueceu muito nossa manhã de hoje, e deixar aberto para fazer algum comentário, alguma pergunta. O doutor Jorge, o presidente da Academia Campinense de Letras. Bom dia a todos. Eu escrevi 4 volumes de Carlos Gomes. A vida de Antônio Carlos Gomes, o maior compositor do continente americano, até hoje não superado. E ele foi sempre ajudado por Dom Pedro II. Em 1890, com a queda do Império, Dom Pedro II, Carlos Gomes estava em Milão, numa situação difícil, frio intenso, filho tuberculoso, e ele em precárias condições financeiras. E ele recebeu um aviso
do banco italiano que havia na conta dele um depósito de 20 contos de réis ouro. Ele deitou no chão, chorou a noite toda. Os brasileiros não esqueceram de mim. 2 dias se passaram, ele recebeu um telegrama do Marechal Deodoro para fazer um novo hino da República, porque a República queria apagar todos os vestígios do Império, como o senhor falou. Naquela situação, Carlos Gomes pensou, pensou, meu Deus do céu, dentro de mim, eu não aceito trair Dom Pedro II, principalmente se ele está em Paris doente, quase nas vésperas de morrer. Ele pegou, voltou no banco e devolveu o dinheiro, e o filho dele morreu. E ele não fez o novo hino da República. Então, nós temos exemplos extraordinários na nossa história. Carlos Gomes foi além da música. Ele unificou e pacificou a nação brasileira. Mas por quê? Em 1896, o Brasil estava numa situação turbulenta. A República brigando com os monarquistas, Teodoro com Floriano Peixoto, Guerra de Canudos, Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, querendo se separar do Brasil. Carlos Gomes foi para Belém do Pará, a convite do Olavo Sodré, governador do Pará, um grande projeto, porque o Pará, a região amazônica, atravessava uma apoteose muito grande pela borracha, pelo latex, e havia muito dinheiro. E eles fizeram um projeto cultural muito grande, abrangente, que só tinha um homem, na visão deles, Carlos Gomes. Carlos Gomes veio de Milão de trem, ele foi a Lisboa. Quando chegou em Lisboa, ele percebeu que havia um problema aqui. Os médicos examinaram e tinha um tumor maligno. E aconselharam: você, Carlos, não pode atravessar o Atlântico. Carlos Gomes falou: se for, eu vou para o Brasil porque eu quero morrer lá, debaixo do céu do meu país. Chegou em Belém, eles perceberam que Carlos Gomes não tinha mais condições. E mesmo assim, eles mantiveram o contrato com Carlos Gomes, que ele viveu 5 meses lá, enquanto o noticiário começava a se propagar dessa situação de Carlos Gomes, como um passo de mágica, a nação foi se pacificando pela dor. E quando ele morreu, a nação estava pacificada e unificada. E ele permitiu, com isso, a eleição de outro campineiro, Campos Salles. Estou dizendo isso porque eu encontrei, na minha pesquisa, um trabalho do Júlio Mesquita, que em Campinas, na véspera do enterro do Carlos Gomes, ele fez um discurso e ele citou tudo isso que eu estou falando. Então, meus amigos, a história do Brasil
é muito linda, muito triste também, porque o que fizeram com a família imperial é uma coisa de louco. Eu estudei no colégio interno em 1951 a 56, no Cristo Rei, do Chacarezinho, padres alemães. Quando, no meu primeiro dia, para fazer 4 anos primário, colégio deserto, só eu lá dentro, com 11 anos de idade, no dormitório, sem camas, sem ninguém, porque a turma do ginásio só vinha em março e eu estava fazendo primário. Quando eu entrei na sala de aula, tinha uma carteira, aquela carteira dupla, que vocês muito aí conheceram. Eu olhei de lado, eu vi um menininho loiro, de olhos azuis, de calcinha curta. Era o príncipe Dom Bertrand de Orleans de Barros, meu amigo de 71 anos de idade. Até hoje, nós somos amigos. Amigo e irmão. Uma coisa assim maravilhosa. Conheci o pai dele, que era neto da princesa Isabel, e o Dom Bertrand era bisneto da Isabel. Foi uma família que eles moraram em Jacarezinho, numa fazendinha, e eu, aos domingos, ia almoçar lá. Sentava numa mesa enorme, desde os príncipes até o mais humilde empregado. Uma coisa muito linda. São essas coisinhas que eu queria falar e queria cumprimentar o senhor pela palestra brilhante, maravilhosa, doutor. Muito obrigado. Enriqueceu muito nossa sessão de hoje, que fortaleceu as palavras do nosso querido Chico Luiz, com todo prazer. Já que nós estamos falando da família real, eu queria contar mais um episódio. Princesa Isabel. Obrigado. A princesa Isabel era estéril. Ela tinha preocupação de dar uma prole para Dom Pedro. E ela então foi à Aparecida do Norte e encontrou lá a imagem de Nossa Senhora Aparecida em terracota, bem negrinha, e ela resolveu melhorar o layout da Nossa Senhora. Ela pegou um pelerine que ela tinha, mandou recortar e fez o manto de Nossa Senhora. Pegou algumas joias que ela tinha, derreteu o ouro, fez linha de ouro para costurar esse manto. E ela tinha um projeto de uma coroa, se ela viesse a ser rainha, ela tinha que mandar confeccionar. Então, ela tinha esse projeto guardado. Ela pegou esse projeto, mandou fazer uma mini coroa, coroou Nossa Senhora Aparecida, dizendo: se eu não vou ser rainha, ninguém mais vai ser. Nossa Senhora Aparecida será a rainha perpétua do Brasil. E quando a gente pega a bandeira do Brasil, aqueles que conheceram essa história, quando vê o globo azul com estrelas, não vê o céu de 15 de novembro, não vê o poder judiciário, vê ali o manto de Nossa Senhora Aparecida. É isso. Poderia falar? Pode. Raquel, que Um isso. prazer, companheiro. Tudo Muito bom. bem, doutor Você em Mato Juarez. Grosso, em Campo Grande. Muito bom ver os confrades todos, bom dia a todos. E é muito emocionante, bandeira, símbolos, é algo que nos emociona demais. E essas duas bandeiras em particular, a bandeira do Brasil e a bandeira de São Paulo. Quando nós chegamos na Praça dos Três Poderes e vemos aqueles cones tubulares com aquela bandeira imensa do Brasil,
bate na alma da gente, é algo muito emocionante. E essa correspondência que muitas vezes nas escolas não é ensinada, de que o verde representa as matas, isso é um discurso já da República, estamos vendo que é a Casa de Bragança, e que o amarelo representa o ouro, e nós estamos vendo que, na verdade, veio de Dona Leopoldina, da Casa dos Habsburgos, da Áustria, dessa origem política e que engendrou o Brasil. E aí eu me lembrei aqui de que um símbolo da pátria, um símbolo da bandeira brasileira, são os ipês aqui, os ipês do Pantanal, os ipês verdes e amarelos que tremulam como bandeiras ao vento nesta terra. Todas as vezes que vemos o ipê, nós vemos, na verdade, a bandeira brasileira, tremulando nestas terras, nestes cerrados. E eu também me lembrei, Chico, de Castro Alves, dos seus versos, quando ele diz assim, auriverde pendão da minha terra, e, ao mesmo tempo, nós vemos a tristeza de Castro Alves de ver aquela bandeira tremulando nos tumbeiros, trazendo escravos, e aí ele diz assim, que antes te houvessem roto na batalha do que servires a um povo de mortalha. A nossa bandeira brasileira, tão linda, nós acreditamos que seja das mais lindas. A nossa bandeira paulista, vocês sabem o amor que eu tenho a todos vocês, a São Paulo, a esses grandes historiadores que estão na nossa Academia Cristã de Letras, e aquela bandeira paulista tremulando lá no edifício Banespa, com toda a metrópole, todo o centro, que a gente pode ver daquele ponto tão alto e tão bonito. Realmente é algo que toca o nosso coração de uma forma muito forte. E relembrar hoje de Dom Pedro II, relembrar da nossa monarquia, relembrar da Revolução de 32, tudo isso fervilha o nosso sangue e nós só podemos, às vezes, no momento, derramar lágrimas sobre a nossa bandeira brasileira. Obrigada. Obrigado, doutora Raquel, pela sua brilhantíssima intervenção, enriquecendo aqui nosso cenário de hoje patriótico. E você, daí de Campo Grande, graças à tecnologia, pode estar conosco presente, não só nessa textura elegantemente apresentada pelo doutor José Francisco, como também, em seguida, nós vamos ter a solenidade de comemoração do aniversário da Academia Cristã de Letras. Então, você continua conosco. Muito Obrigada. obrigado. Bendita tecnologia que nos coloca todos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Obrigada. Ótimo, muito obrigado, hein? Essa bandeira da Revolução, ela só veio ter bandeira do Estado de São Paulo Vamos fazer um em trabalho. 1947, novembro de 1947. Tá bom. Não sei se ainda dá tempo de eu fazer uma pergunta. Dá, claro, Geraldo. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o José Francisco Ferraz Luz por essa maravilhosa palestra, porque você apresentou para nós, Luz, pelo menos para mim, imagens que eu nunca tinha visto, como, por exemplo, a bandeira do Brasil Colônia e a bandeira de fundo branco de Portugal, do tempo de Dom João VI. Eu não sabia dessas bandeiras e fiquei muito admirado. Você cometeu um equívoco que eu corrigi, assim, corri para corrigir, porque você ia falar dos democratas em vez dos republicanos.
e eu ando muito preocupado com a nossa democracia, tão defendida pelos paulistas em 1932, por isso que eu corri a corrigir republicanos e democratas, existe uma diferença. E os republicanos que proclamaram a República no Brasil com o auxílio do Exército, eles realmente tinham uma retórica radical. E isso nunca é bom. O radicalismo, em nenhum momento, foi positivo em lugar nenhum. Por isso, eu sugiro sempre que as pessoas fujam do radicalismo e busquem as ideias democráticas, as ideias do diálogo. Por isso que eu fiz essa pressa de correção em defesa da democracia, que é a defesa dos paulistas de 32. E, basicamente, é isso. Eu quero lembrar também Rui Barbosa, que apresentou um modelo de bandeira, e Rui Barbosa concorreu a presidente da República pela primeira vez. Na primeira eleição, perdeu para o Prudente de Moraes, e, em seguida, ele viajou para a Europa e lá encontrou Dom Pedro II e disse a Dom Pedro: perdão, majestade, eu não sabia que a República era desse jeito. Então, a República originou, naquele princípio de Brasil republicano, a política do café com leite. Emergiu São Paulo como locomotiva da nação, mas, ao mesmo tempo, fez com que apenas 2 estados, por força da Constituição também, apenas 2 estados pudessem eleger o presidente da República, e isso acabou levando o país a uma crise que culminou na Revolução de 1930 e na ascensão de Getúlio Vargas, que suprimiu as bandeiras, não é, Luz? Você sabe disso. Getúlio Vargas suprimiu as bandeiras em 1937, com a declaração do Estado Novo. Todas as bandeiras foram suspensas, permaneceu apenas a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, a bandeira defendida nas cores em verde e amarelo pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro fez 2 coisas muito importantes no curto governo dele. A primeira foi manter as cores verde e amarela na bandeira do Brasil. O losango diminuiu de tamanho, mas permaneceu, e, em vez do símbolo do Império, entrou o escudo nacional, o selo nacional, perdoem, a cor azul do manto de Nossa Senhora Aparecida, como você bem lembrou. E uma outra decisão importante do Marechal Deodoro foi a de manter o hino nacional que temos hoje, porque queria se instituir o hino da República, que temos até hoje, como o hino nacional brasileiro. E o Marechal Deodoro considerou a letra do hino da República radical, ofensiva a Dom Pedro II. E, então, ele manteve o hino nacional brasileiro que temos. Não havia letra ainda para o hino nacional brasileiro, essa letra veio depois, mas, enfim, o hino que nós gostamos tanto, o hino nacional brasileiro, foi mantido pelo Marechal Deodoro, que se aliou aos republicanos e foi o primeiro presidente da República. E, após a queda do Estado Novo, voltamos a ter as bandeiras dos estados, e aí veio para nós a bandeira de 1932, a bandeira do Júlio Ribeiro, a bandeira dos paulistas, e assim como as bandeiras dos demais estados. Muito obrigado a todos pelo espaço, pela oportunidade que me deram, e, mais uma vez, parabéns, Chico Luz, por lembrar a todos nós a importância dos símbolos nacionais e de nossas bandeiras. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Geraldo. Pessoa elegante, brilhante, histórica, a intervenção, trazendo mais luminosidade ainda para o nosso Chico Luz, e para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Eu queria, então, renovar nossos agradecimentos para o Francisco Luz, nosso querido Chico Luz, pela sua
elegante e ilustrativa palestra, trazendo hoje aqui a nossa história, que revivendo com a participação da nossa querida confreira Raquel, nosso confrade Geraldo, trouxe mais informações históricas e muito valor para a nossa solenidade de hoje, nossa sessão de hoje, né? E queria agradecer a presença de todos nessa solenidade de hoje, da nossa tertúlia,